Amigos, eu acho que o tema aí, né, que eu coloquei hoje para a gente falar sobre esquerda, direita, stop, volver, é um pouco que provocativo. Mas assim, na verdade, eu coloquei esse tema porque eu gostaria de abordar com vocês, na verdade, fazer uma reflexão. Todos nós, né, de alguma forma ou outra, buscamos compreender a vida dentro de uma ótica, seja ela religiosa, filosófica, científica, né, quer dizer, que integra todas as culturas, as tradições, ou de repente a gente é um livre pensador, né? E busca, né, através da própria reflexão, autorreflexão, encontrar algumas respostas que a gente pergunta, né? Assim, eu vou fazer um passeio um pouquinho pela minha experiência, um pouquinho da minha história. Eu acho assim, na verdade, eu resolvi fazer isso porque foi muito importante para mim. A partir do momento que eu começo a resgatar assim todo o meu processo, né, no qual eu estive inserida, seja familiar, cultural, e como isso realmente foi assim bastante importante, né, no meu processo de aprendizado, de desenvolvimento, né, da minha vida, né, e enfim, eu vou começar assim. Eu nasci numa família de imigrantes. Para um lado, o meu avô paterno, né, de origem italiana, e para o outro lado, o meu avô materno, né, de origem espanhola. E foi muito interessante, porque eu convivi com um paradoxo, né, um pouco. O meu avô, né, paterno, ele tinha toda aquele costume cultural da tradição da família, de reunirmos, de pedirmos bênção. E eu tenho, assim, lembranças maravilhosas da nona fazendo um pão italiano, né? Quentinho e a gente comendo na mesa onde o vovô e a avó faziam as orações. E então era realmente uma família onde se dava realmente assim, bastante importância, né, para aqueles mais velhos, para a hierarquia, né, ancestral. Então a gente tinha um respeito muito grande. E o meu avô também espanhol, que veio também fugido, né, na verdade, do totalitarismo do Franco. E acabou que ele se filiou ao Partido Comunista, né? E meu avô paterno, por outro lado, ele não tinha vinculação partidária. Mas o meu pai acabou indo para o lado da extrema-direita. Na época ele era filiado, acho que à Arena, se não me engano, eu sei que era um partido da direita. Então, o meu pai e meu avô, eles viviam um pouco as turras, né? O meu avô, assim, ele era militante, inclusive, tinha um grupo, o Carlos Prestes, ele foi quase preso, né? Enfim, olha só. Então, a minha avó, por outro lado, paterna, era filha de Maria. A outra, minha avó Maria, era espírita. Então, assim, foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de passear, né, por vários tipos de crenças, ideologias, porque isso me despertava realmente curiosidade. Mas por que meu avô pensa assim? Né? E por que meu outro avô pensa assim? Ora eu ia, pesquisava, né, sobre a história, né, do comunismo, do socialismo, me encantava com algumas coisas. Outra hora eu procurava ver a história, né, que o meu pai contava. E meu pai era um político, foi político muitos anos, foi 3 vezes vereador. Na época o vereador não ganhava, viu? Não era remunerado. Então ele tinha assim, uma atuação muito grande e isso me encantava. Ele era da direita, mas ele tinha realmente um fundamento naquilo que ele pregava, no que ele acreditava. E eu, então, perambulei, né, por várias crenças, aí fui buscar, estudar o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, e isso foi, assim, bastante rico na minha vida, sabe? Então, eu sempre procurei ver as duas faces, né, de uma mesma, de algo que eu poderia enxergar, não só com uma visão, né, com uma visão e um entendimento, mas procurar abrir. E depois fui fazer a universidade holística, né, com essa abordagem, né, integrativa e tal, e que realmente me proporcionou muito mais, né?
Então, por que eu falo da esquerda e da direita? Porque na nossa cultura, né, principalmente na civilização, as grandes, vamos dizer, os grandes países, né, que estão realmente na liderança, né, mundial, tanto política como econômica, como até cultural mesmo, né, eles exportam, né, muitas vezes a cultura, o way of life, né, os Estados Unidos, Rússia, enfim, a própria Europa. A gente tem aqui na América do Sul muita influência, né, eu já teve, né, e a gente viu, né, nós passamos por várias situações aqui no Brasil, onde a gente teve, né, ora direita, ora esquerda, e também uma cultura muito miscigenada, porque nós temos aqui muitos imigrantes, que eu acho que isso é fundamental, porque a gente tem desde a África, do índio, como o italiano, o espanhol, o alemão, o japonês, que é maravilhoso isso, né? Eu vejo que o nosso país, além de ser grande, né, na sua dimensão geográfica, ele abraçou, né, muitas culturas e origens, né, diversas, né, de raças diversas. É lógico que a gente tem problemas. Nós fomos o último país que ainda tinha escravidão, que acho que é uma coisa muito triste para nós. Mas, por outro lado, a gente teve uma abertura, né, muito grande com relação a crenças. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, de repente, a gente passeia por várias crenças, por várias ideologias, é importante. De repente eu me fixo, ou eu entendo que aquela ideologia, para mim, responde os meus anseios, né? E isso é importante, porque de repente eu vejo naquela proposta ideológica respostas para os meus anseios, né? Mas também eu posso ficar fechada. Se de repente eu começar a achar que o outro, que pensa diferente de mim, não está com a verdade, ele está equivocado, e isso me deixa contrariado e faz com que eu queira, talvez, né, fazer um julgamento e, de repente, colocar o outro, vamos dizer, colocar o outro como se fosse contrário ao que eu quero, o que eu penso, como se fosse um opositor, vamos dizer assim, né? Não um inimigo, mas um opositor. Quando na verdade isso não existe, porque cada um está vivendo uma realidade, né? E um processo filosófico, psicológico, cultural, né? Onde a pessoa está tendo experiências e que aquilo para ela é importante e ela sente aquilo como verdade. Então, como é que eu posso achar que eu, na minha experiência, que eu vejo um pouco diferente do outro, eu tenho que realmente dizer para o outro, não, você está errado, o que você está vivendo não é real. Eu penso dessa forma e acredito que essa forma é a forma ideal, né? Então, assim, essa coisa de a gente achar que a gente é dono da verdade é um pouco perigoso, né? Porque a gente começa... Eu acho que, de repente, a gente passa por um certo radicalismo e fanatismo que não vai realmente trazer benefício. A gente tem isso, a gente vê isso na história. Eu acho que as revoluções né, nunca resolveram o problema, né? A gente vem desde as guerras, né, milenares aí, e onde houve destruição de massa de muitas pessoas, e nunca houve um processo de mudança fundamental no ser humano quando aconteceram esse tipo de revoluções, de guerras, em nome, né, vamos dizer, do país que está se envolvendo nessa guerra, achar que ele vai ter uma supremacia sobre o outro. Aparentemente pode ser, mas a gente vê que isso cai por terra. Muitos impérios, né, e muitos países que lideravam, né, vamos dizer, economicamente, financeiramente, caíram. Nós tivemos aí vários impérios, o Império Romano, né, desde da antiguidade também, os persas, e vários outros povos, né, o grego, né, enfim, que hoje a estrutura do mundo ela é mutável. Nós vivemos numa eterna mutação, né? O ser humano está passando por transformações muito grandes. Então é importante que a gente possa olhar, né, e verificar
como é o meu olhar, como é o meu entendimento com relação a essa situação que eu estou vivendo. Olha, nós estamos realmente numa era de paradigmas e de padrões de pensamentos bastante diversos. E no meu entendimento isso é salutar. Mas, por outro lado, também pode existir radicalismo e confronto, né? E as pessoas começarem a ficar raivosas, coléricas, né? Porque elas não entendem que, às vezes, nós estamos vivendo um período onde que isto está acontecendo porque é o processo natural da mudança. Né? Para que a gente possa avançar conscientemente, nós precisamos experimentar, ora algo, né? Uma hora filosofia, uma crença, uma ideologia, hora outra, para que a gente possa aprender com a diversidade também, né? E então, se a gente começar a entender que nós estamos aqui aprendendo um com os outros, né? Apesar de eu estar numa condição, né, de estar pensando de uma certa forma, de acreditar e estar vivenciando um processo onde eu me insiro dentro de uma ideologia, de uma crença, eu também tenho que olhar para o outro, porque ele também tem a experiência dele, né? E isso não quer dizer que eu preciso estar concordando com o outro, mas eu respeitando o outro. Então, assim, essa animosidade, né, crescente, às vezes, com a intolerância, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado nas redes sociais, principalmente, né? As pessoas ficam muito enraivecidas umas com as outras e criam um certo, vamos dizer, ambiente bastante nocivo. Até para as crianças, né? Porque as crianças estão participando disso. Hoje a criança, ela está aí com tablet e ela acessa tudo isso, né? Mas, enfim, a gente, eu acredito que agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma era de mudanças, assim, fantástica, né? Você já pensou como é que seria para nós agora encarar essa mudança, vamos dizer, de paradigma? De repente, né, na época de Galilei, que houve essa mudança, né, de toda a crença da Terra e o Sol que girava em torno, e também do Darwin, que trouxe a teoria da evolução, né? E nós temos o Einstein, da teoria da relatividade, física quântica. Hoje a gente já vê que nós temos multi-universos. Agora, você já imaginou se a gente acrescentar agora com a própria... vamos dizer, os próprios organismos mundiais estão liberando a possibilidade de estarmos em contato com inteligência de outros planetas, de outros mundos. Isso é possível. Entendeu? Isso está já acontecendo em vários lugares e vários países, vários governos já estão começando a liberar esse conhecimento, né? Esses fatos, né? Então, assim, é bom que a gente abra um pouco a mente da gente para que, de repente, a gente não fique chocado com algumas coisas, né? Então, não estou dizendo que isso é uma realidade, que vai acontecer, as naves vão pousar aqui, a gente vai estar fazendo voo com naves aí, não é bem isso. Mas, pode até bem acontecer, mas que a gente possa se abrir. Né? E se a gente ficar muito arraigado no medo, na crença de dogmas, a gente pode realmente sofrer, vamos dizer, um conflito muito grande, porque vem o medo. Né? De repente, se isso acontecer, como é que eu vou estar diante desses fatos, né? Enfim, é todo um processo da gente estar realmente fazendo esse balanço, essa reflexão, né? Interna e externa, do meu mundo, do mundo externo, como eu estou interiormente, como está o mundo exteriormente, para que eu possa ter uma compreensão maior, né? Então, eu acho saudável a gente fazer isso, né? Então, aqui fica essa reflexão, né? Para que a gente possa também fazer essa avaliação, né? Das minhas crenças, né, das minhas ideologias, das minhas filosofias, e ficar bem com elas, e ficar bem com outros, porque, na verdade, todos nós temos a nossa parte de verdade, as nossas experiências, que são fantásticas. Com a minha pequena, que eu contei aqui um pouquinho, o outro deve ter, sim, a sua experiência fantástica para acrescentar. Então, realmente é importante que nós possamos estar disponível a uma visão, a uma abertura
Eu acredito que nesse terceiro milênio agora para frente, as gerações que estão vindo aí, elas estão vindo com essa proposta, né? De estarem mais leves, mais abertas, né? A integrarem essa proposta de um mundo onde as pessoas vão começar a se aceitar mais, né? A estar mais disponibilizadas, a estarem abertas a integrar o conhecimento, a estar abertas a novas percepções, a novas realidades, né? Então fica aí, tá? A nossa reflexão do final de semana. Namastê, gratidão.